Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar de um exercício da disciplina de Geometria do Profimate, do capítulo 4, que para mim ele está enumerado como exercício 2.25, na edição do livro que eu possuo. E o exercício diz o seguinte: identifique e construa com régua e compasso o lugar geométrico, que nós estamos denotando por LG, dos pontos médios das cordas de comprimento L de um círculo gama de centro O e R, raio R, dado. Então, no esquema aqui ao lado, eu fiz um esboço de um círculo gama de centro O e considerei uma corda AB desse círculo gama. A primeira observação importante que a gente faz é que, caso essa corda meça justamente o valor do diâmetro do círculo, então o ponto médio da corda vai ser o centro do círculo dado. Então, essa situação é a mais trivial e não tem o que fazer, não tem muita coisa para fazer para justificar. Mas agora o que a gente quer é identificar onde está o ponto médio, no caso mais geral, em que L é menor do que 2R. Não faz sentido supor que L é maior do que 2R, isso não vai acontecer. O valor máximo de uma corda é sempre o valor do diâmetro. Tá? Então, nesse caso, quando o L é menor do que 2R, quem vai ser, aonde vão morar, digamos assim, esses pontos médios? Então, observe no esquema que, fazendo um pequeno rascunho, né, a gente tem uma corda de comprimento L, se eu marcar o ponto médio e traçar o segmento OM, como o triângulo AOB é isósceles, o ponto médio é também o pé da altura e da bissetriz. Então, em particular, como ele é pé da altura, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue uma expressão para esse valor de raiozinho aqui, que eu chamei como sendo essa distância de O até M. Então, aonde vão morar esses pontos médios é numa circunferência de centro O e raio R minúsculo, cuja expressão para o raio R minúsculo eu encontro aqui por Pitágoras. Então, esse ponto A e esse ponto B, eles podem estar em qualquer lugar da circunferência gama dada, desde que esse comprimento seja L. E os seus pontos médios, então, vão morar em qualquer lugar dessa circunferência de centro O e raio R minúsculo. Então, o lugar geométrico é uma outra gama, posso chamar aqui de gama barra, de tal forma que ela tem o mesmo centro que a gama original, porém o raio dela é calculado desta forma que foi aqui. Ele é calculado em função do raio da circunferência maior e do comprimento da corda que eu fixei como sendo aquela que eu vou determinar os pontos médios. Então, para justificar isso, né, que de fato esse é o lugar geométrico que está correto, a gente tem uma equivalência para provar, né? Primeiro, supor que se a corda mede L e M é o ponto médio, mostrar que ele pertence a essa circunferência que eu chamei de lugar geométrico. E depois pegar pontos desse conjunto que eu chamei de lugar geométrico e mostrar que esses pontos, esse ponto qualquer que eu escolhi, ele é ponto médio de uma corda de comprimento L da circunferência dada. Então, eu vou mostrar uma igualdade de conjuntos, né? Eu vou dizer, primeiro eu vou pegar um ponto com a característica que foi dada, ser o ponto médio de uma corda de comprimento L, e vou provar que ele está nesse conjunto que eu defini de LG. Depois eu vou pegar um ponto de LG e vou mostrar que ele é ponto médio de uma corda de comprimento L. Tá? Então, por isso que tem essa equivalência para a gente mostrar. Então, vamos lá. Para nossa ida, tá? Eu vou trocar aqui de cor, não gosto muito de escrever de vermelho, parece que a gente está corrigindo, né, alguma coisa mais séria, mas agora então eu vou escrever de laranja para ficar mais agradável. Bom, vamos supor que o comprimento da corda AB é L e que M é o ponto médio dessa corda. Olhando para o nosso esquema, como M é um ponto médio, nós temos que o triângulo AOB é isósceles, tá? Então, nessas condições, AOB é isósceles. Isso implica que o segmento OM é perpendicular à corda AB, os triângulos isósceles, altura, mediana e bissetriz coincidem. E ainda por Pitágoras, uma maiúscula aqui, Pitágoras, nós temos que o comprimento de OM é justamente
R ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Então, de fato, se eu chamar o como Rzinho é justamente essa medida, né? R quadrado menos L sobre 2 ao quadrado, temos que M pertence à gama barra que a gente definiu dessa forma. E, portanto, M pertence ao lugar geométrico. Portanto, M pertence ao lugar geométrico que eu defini dessa forma. Então, a primeira parte, ok. Segunda parte. Agora, a gente considera um ponto P pertencente ao conjunto LG. E então, nós estamos querendo responder essa pergunta. Será que ele é ponto médio de alguma corda de comprimento L da gama que foi dada? Então, se P pertence ao lugar geométrico, esse conjunto que a gente chamou de LG, então, isso implica P pertence àquela circunferência que tem centro O e raio Rzinho. Nós vamos traçar a reta tangente à gama, passando por esse ponto P. Então, traçar a reta tangente à gama barra, passando pelo ponto P. Vamos fazer um esboço disso para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Então, vou desenhar um pouquinho menor aqui. Meu ponto P está mais ou menos aqui. E agora eu vou traçar uma retinha tangente, passando pelo ponto P. Feito isso, a gente vai marcar dois pontos A e B, tais que a medida de A até P seja L sobre 2 e a medida de P até B também seja L sobre 2. Então, vou marcar aqui meu ponto A. Meu ponto B, com essas características. Que mais? Se esse aqui for o O, né, que é o centro dessa circunferência, nós temos que... Eu vou traçar aqui os dois segmentos para a gente conseguir enxergar melhor. O OA e o OB. Como essa reta que contém o segmento AB é tangente à circunferência, então nós temos que esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque ela é tangente à circunferência. Agora, se esse ângulo é um ângulo reto, esse aqui é aquele raiozinho que a gente definiu, né? No início, essa gama aqui é aquela minha gama barra. Então, eu conheço o valor de Rzinho, sei que ali é um ângulo reto, sei que o outro lado ali mede L sobre 2. E aí, por Pitágoras, eu consigo construir quanto é o comprimento de OB. OB ao quadrado vai ser o raiozinho ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Considerando isso e lembrando quem que é esse meu Rzinho, a gente definiu esse Rzinho lá no lugar geométrico como sendo, deixa eu voltar aqui para a gente lembrar, Rzinho ao quadrado vai ser Rzão ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Aqui a gente definiu ele dessa forma, né? Então, voltando aqui para baixo, a gente tem isso é igual a Rzão ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado, mais o L sobre 2 ao quadrado que já estava aqui. Cancelando, nós chegamos à conclusão, então, que OB é R quadrado, ou seja, a medida de OB é R maiúsculo. Isso significa que B pertence àquela circunferência de centro O e raio Rzão. Da mesma forma, a gente conclui que o ponto A também pertence à circunferência de centro O e raio Rzão. Ou seja, assim, temos que o segmento AB é uma corda de gama de centro O e raio R. E P é seu ponto médio
Então, com isso, nós verificamos que, dado um ponto P dentro desse lugar geométrico aqui, desse conjunto LG, ele é ponto médio de alguma corda da circunferência que foi dada no início do enunciado do exercício, que é de centro O e raio R maiúsculo. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.